Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você nessa primeira semana de agosto, faltando 4 meses para acabar o ano. Oi! Eu, Lari Bela e Gabi estamos muito felizes com a presença da atriz Paola Oliveira aqui no nosso sofá. Rita ali! Ai, meninas, que maravilha! É muito bom ter você conosco. Você viu que o sofá agora são tem maravilhosas. nome, né? Sim, você acha que eu não acompanho vocês todos, não sei tudo que acontece por aqui, maravilhoso. A Rita ali. Agora, vamos aos trabalhos de hoje. A Paola, assim como todas nós aqui e muitas mulheres, enfrenta diariamente o desafio de se sentir bem depois daquela passada pelas redes sociais. Você já parou para pensar no impacto que as redes sociais têm sobre a nossa saúde mental e autoestima? Quantas vezes a sensação ao ver posts de fotos ou vídeos é aquele incômodo de não ser tão bonita, ou tão bem-sucedida, ou tão feliz o suficiente, ou tão magra o suficiente? Então, a gente precisa dizer que não é só você. Uma pesquisa realizada pelo projeto Dove pela Autoestima, que já atingiu positivamente 94 milhões de meninas, aponta que a saúde mental de um a cada dois jovens é afetada pelas redes sociais, afetada negativamente. Mas é um problema que atinge todas as faixas. Então, por exemplo, conviver com imagem de pessoas perfeitas e ainda aperfeiçoadas pelos filtros nas redes. Como é que isso pega para cada uma de nós aqui no sofá? Claro, começando por você, Paola. É tão sério isso, né? Mas a gente vai vivendo e vai passando por eles igual um filtro mesmo de uma rede social, sem a gente perceber, a hora que vai chegando, você está apertada, você está sem lugar. Eu só consegui fazer esse pacto com a coisa de não usar filtros, porque já era uma realidade na minha vida. Eu já tinha me sentido sem lugar, eu já tinha me sentido angustiada, ansiosa. E eu falei, pois se eu estou nesse lugar, como estão as outras pessoas, né? Já que a gente é um lugar de privilégio, é um lugar de facilidades, é um lugar de tantas coisas que outras pessoas não podem. Então eu falei assim, não quero sair disso. E é tão mais fácil a gente ficar no conforto, né? No conforto do lugar onde colocaram a gente. Porque eu tenho plena consciência de que eu estava num lugar muito confortável. A perfeita, a linda, a maravilhosa, mas assim, é um lugar... É um aperfeiçoamento. Me colocaram lá num lugar de perfeição que não fui eu que criei. Jeito, né, também. E de certa maneira não. Com tudo eu fiquei aprisionada ali. O que você falou, Bela? Aprisiona de um certo jeito. Fiquei aprisionada. Só que aí eu fiquei pensando, se eu não me mexer, se eu não tiver coragem para me mexer desse lugar, alguém vai me tirar daqui. A mesma pessoa que colocou, as mesmas pessoas, a rede social ou a mídia ou qualquer pessoa vai falar assim, agora ela não é mais boa o suficiente para estar aí, eu vou tirar ela daí. E aí você simplesmente cai, sem nenhuma estrutura, sem pensar, sem se questionar. Então, isso tudo é um apanhado que eu fiz de um tempo para cá, que realmente me pegou. E aí a gente volta para os filtros. Que realidade não real, né? Que maldade que a gente faz com a gente mesmo quando a gente se coloca esses filtros e vai só juntando ferramentas para se esconder. Porque a gente usa, né, as ferramentas, a gente usa maquiagem, a gente quer uma luz boa. Não é sobre não estar linda nas nossas redes sociais, mas é sobre a gente ter a coragem de ser quem a gente é, da gente valorizar esse lugar. Somos aqui, né, mulheres diferentes, e tá tudo bem, as nossas vidas podem ter valor por isso. Inclusive, a gente pode ser mais valorizada pelas nossas diferenças. Isso tem a ver com a gente se ver de verdade, tem a ver com a gente tirar um pouco desses filtros na vida. Tem duas coisas. Essa, que é super importante, e também é a responsabilidade para com o outro. Na hora que a gente vê que a gente tem uma geração nativa na internet e que já nasce achando que é normal usar esses filtros, a gente aqui, vocês já contaram aqui histórias de gente que vem tirar foto com você e não tira foto porque não achou o filtro. Não achou o filtro certo para tirar foto com você num momento especialíssimo. Nossa. Eu falei, não era tão especial.
padrão de beleza que eu valorizo é o diverso, sabe? A diferença que você estava falando. Eu gosto de cores diferentes, tamanhos diferentes, nariz diferente, cabelo diferente. Eu acho isso legal. Então, passar no feed e ver essa diversidade, isso me alegra. Então, o que me incomoda nesse assunto, na verdade, é essa padronização que, às vezes, eu realmente confundo pessoas nas redes sociais porque estão muito parecidas. Realmente padronizadas, com harmonização facial, com, enfim, alterações. É porque as pessoas querem trazer o filtro para a vida, né? Para a vida, exatamente. O filtro pra querem botar nada mais é do que o filtro na vida. O filtro na vida, e daí fica mais errado ainda. Fica, exato, eu acho também que a gente precisa, nesse assunto, a pergunta que eu gosto de fazer, ao invés de julgar necessariamente quem está se submetendo a procedimentos estéticos ou ao uso excessivo de filtro, é que tipo de padrão de beleza a gente valoriza. Porque é claro que alguém que está se sentindo fora do padrão vai querer entrar para se sentir valorizado. Sim. Porque uma pessoa que se sente valorizada na sociedade, a gente sabe, é mais fácil para tudo. É mais fácil para arrumar um emprego, para arrumar um trabalho, um namorado. Então, assim, ela quer se encaixar. Então, a gente tem que perguntar, que padrão é esse? E os filtros, eles são... O padrão do filtro, o que ele faz? Ele afina o nariz, ele estica o cabelo, ele aumenta a bochecha, ele não alarga o nariz, ele não... Fora isso, não né? aumenta não engorda. Não bota o cabelo cacheado. Não bota o cabelo branco ou cacheado. Então, essa é a pergunta que a gente tem. Que padrão é esse que a gente enaltece, né? A minha relação hoje com os filtros é uma relação de absoluta consciência. Eu, inclusive, entro nesse mercado que talvez vocês tenham entrado antes, muito mais tarde. Eu vou trabalhar com a comunicação, eu já sou uma mulher madura. E eu me dei conta muito cedo, quando eu comecei a aparecer, que se eu entrasse nessa cilada da imagem alterada, eu ia me aprisionar. Então eu falo, não. Eu vou aparecer aqui para as pessoas uma hora muito produzida e uma hora logo depois de acordar. Claro que, é o que eu falo, já tinha um lugar de conforto com a minha aparência. A Gabriela, adolescente, jamais teria conseguido fazer esse movimento. E aí eu acho que a gente pode pensar também na nossa responsabilidade como criadoras de conteúdo e como pessoas que têm uma audiência importante, no sentido da gente exteriorizar, declarar, ser transparente em relação à ferramenta que a gente está usando. Eu nem estou aqui para dizer que um dia você acordou, você quer fazer um conteúdo, tem um filtro ali que clareia um pouco e aí você se sentiu mais confortável. Não acho que a gente tem graus diferentes de conforto com a própria imagem. Sim. Não sou eu quem vai dizer que as pessoas devem se expor com a vulnerabilidade em relação à própria aparência do mesmo jeito que eu. Cada um está num lugar. Mas vamos tentar, pelo menos pensando nessas novas gerações, explicitar o que a gente está usando. Então, deixar a informação que tem o filtro, explicitar quando a gente faz um retoque. Para a gente não gerar nessas meninas que estão amadurecendo uma pressão que a gente com certeza sofreu. Eu fui uma adolescente que teve bulimia durante longos anos da minha vida e eu não tinha rede social. Lógico que a gente tinha capa de revista, a gente tinha televisão, mas é criar essa consciência de um manejo crítico da coisa. O filtro está lá, tudo bem, mas a gente precisa sempre lembrar que aquilo é um filtro, aquilo não é a realidade. Tem que ser consciente, né, esse uso. Eu acho que é bem válido a gente não deixar de usar, porque eu acho muito difícil, né? A hora que a gente estava até comentando sobre isso, a hora que a gente se conscientiza sobre um determinado lugar tóxico, vem outros. E agora você tem inteligência artificial, que as pessoas estão montando um corpo com uma cabeça diferente. Então, assim, como é que a gente começa a falar de filtro, mas não é por isso que a gente não vai conscientizar? Isso que você estava falando é isso, né? De um tempo para cá, comecei a perceber um monte de insatisfação minha em relação a coisas do meu corpo, a traços, coisas que eu não estava achando muito legal. E aí comecei a querer mexer. A primeira coisa que veio na nossa cabeça, vamos mexer, vamos consertar isso aí. E aí, antes de mexer, eu parei... Consertar, essa palavra claro, também. consertar, tá errado, né? Então, vamos consertar. E aí, antes de consertar e de mexer, eu parei e pensei, calma aí, deixa eu entender por que eu estou querendo mudar, né? Por que eu estou querendo mexer no que eu sou, né? Em função de quê? E aí mergulhei no autoconhecimento, que eu acho que autoestima passa por autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer antes. Claro. E que depois vira autoconfiança. E depois vira autoconfiança. E nesse processo, eu tive a oportunidade de conversar com um africano do Benin,
né, que chama Eli Fodwe, e ele me trouxe alguns insights assim que para mim foram muito importantes. Ele, vamos voltar lá. Desde quando você está sentindo isso? Aí fui lembrando de várias coisas, lembrei de um namoro que eu tive, numa relação, e uma relação em que o meu ex falou palavras duras em relação à minha aparência. Lembrei que aquelas palavras ainda estavam ali e que eu estava olhando para mim com os olhos dele. Então, assim, eu desabei na hora. Porque eu lembrei que quando ele me falou, já tinham outras palavras ali, de outras pessoas, que disseram que o meu nariz era feio, que o meu cabelo era ruim. Palavras de piadas, palavras soltas, palavras que atingiram o meu coração e que ficaram ali. Então, quando a gente fala, a beleza está nos olhos de quem vê, com que olhos que a gente está se vendo. Quando eu levantava e me olhava no espelho, eu me via com os olhos dele. Dos outros. Com os olhos dos outros. Então, por isso que eu olhava e queria mexer, e queria botar coisas, e queria botar filtro, e queria fazer coisas, e queria não ser aquilo que eu estava vendo, queria alterar a minha imagem. E é uma coragem isso que você fez. Eu falo isso quando a gente estava falando da coisa do filtro. É uma coragem a gente olhar e falar assim, por que eu estou incomodada como eu fiz? Por que eu estou incomodada? O que é? Não adianta a gente falar só, chegar no filtro sem olhar o que está por trás. E assim, qual o passo que eu vou dar para ser mais... Não é nem autoconfiante, porque autoconfiante está lá na frente, né? Sim. Mas para ser mais Consciente. honesta, mais gentil comigo, com a minha autoimagem. Eu quero que a minha autoimagem não seja só apoiada e alicerçada no que eu estou vendo. Quem eu sou, qual a minha história, de onde eu Gentil venho. consigo, essa palavra é muito linda. gentil. Sim. Lindo A seu gente é depoimento. muito má com a Muito gente. impactante seu né? depoimento. Faça esse teste. Se tira uma foto e fala, nossa, eu tô horrível. Olha para essa foto 4 meses depois. No geral, você vai achar que você está mais bonita do que você achou na hora. Porque É a o gente seu olha filtro. com outros olhos. É, total. E é muito importante a gente falar o seguinte, vai cada um no seu tempo, eu acho. Eu ia falar. Porque a gente demora para construir essa autoconfiança. De maneira nenhuma eu estou falando, expõe ali a sua vulnerabilidade, você vai não. te atacar de forma muito importante um comentário maldoso que você receber, então vai aos pouquinhos. E as pessoas que têm esse poder de influência sejam transparentes em relação aos recursos utilizados, para que a gente não alimente essa loucura. E se tiver uma meninada, ou a mãe das meninas, ou qualquer pessoa assistindo a gente aqui, galera, mesmo aqui, 1h30 de maquiagem e cabelo. Uma pessoa que escolheu a nossa roupa. Tem um monte de luz aqui, é um holofote na nossa cara pra gente ficar com essa pele mais Que já são ferramentas, Então, né? assim, Exato. sabe? Mas que não muda Tá exatamente descartando, quem a porque gente não é é, né? sobre isso. Exato, né? não é sobre descartar, porque eu disse que você falou é muito importante, porque as pessoas podem achar, elas estão aí falando, mas assim, como é que a gente Sim. vai viver agora? É. Né? Mas não é, ninguém quer, a gente quer se colocar bonita, a rede social é para isso. Acho que nem todo mundo está afim de colocar ali o que é só a realidade, mas a gente vai se afastando tanto da realidade que a gente acaba não sendo nada. Nem o real, a gente acaba sendo diferente de adoecer. Exato. E mudar completamente quem você é. Ou de ficar diferente. dependente disso, Olha, né? tem gente Consciente bem para isso. gravemente doente. Tem. Infelizmente. E isso que você falou de ser difícil, só completando assim, é difícil, que Gabi também falou, é difícil, principalmente para quem é fora do padrão totalmente, né? Quanto mais difícil vai ser. Mas é um processo real. Isso que eu compartilhei, assim, eu espero que sirva, inclusive, de estímulo para que a gente possa se exercitar nesse lugar. É um exercício diário, é um exercício o tempo inteiro, para se olhar, pensar o que fez com que eu quisesse, o que fez com que eu pensasse aquilo, e mudar esse repertório imagético, né? E o que vocês estão fazendo, vou dizer vocês porque você tem um alcance de milhões, assim, mas outras mulheres também estão fazendo. Mudar o nosso repertório imagético é como fazer esse processo de ir lá dentro e tirar essas palavras também do nosso coração que nos fizeram mal em algum momento e fizeram a gente pensar que a gente poderia ser uma outra coisa que não a gente, que seria melhor ser uma outra coisa que não a E gente. é tudo responsabilidade de cada uma de nós. Porque é muito fácil a gente se isentar da responsabilidade. Vou postar um filtro hoje, vou apagar uma coisa, vou botar uma pele de boneca, ninguém vai saber e assim Não, vai. é só um... Responsabilidade, só pra clarear. responsabilidade de todo mundo, com os jovens, com as outras mulheres, Eu com penso muito a realidade da na nossa juventude, vida. penso muito na juventude.